Olha só, pessoal, uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu dezenas, eu estou dizendo dezenas, muita gente fala que não chegou nem a 100 pessoas, de apoiadores na tarde deste domingo lá em Brasília. O grupo pediu liberdade para o líder da direita e demais condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participação naquela que todo mundo chama de trama golpista, né? O ato ocorreu nas imediações do Museu Nacional, com baixíssima adesão de políticos com mandato para cobrar essa liberdade Bolsonaro e também de quem foi preso no 8 de janeiro. A única autoridade, Eduardo, com mandato presente foi o deputado Marcos Ponlon, lá do PL do Mato Grosso. O que aconteceu? Eu já falei aqui algumas vezes da lei da natureza. Sim. Você colhe... que planta. Você já ouviu falar também da força das palavras? Sim. As palavras têm poder? Sim. Ô, Júnior, o homem está começando a colher, Júnior. Eu anotei ali agora, assim, algumas frases dele ao longo dos últimos 40 anos. Eu nem coloquei frases relativas à Covid, porque aí é covardia. O que o homem disse durante a Covid, sabe, é desumano. Mas vejamos, vamos começar lá nos anos 90. Frases do Bolsonaro. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Ainda nos anos 90. Para consertar o Brasil, só matamos 30 mil, a começar pelo presidente Fernando Henrique. Sou a favor da ditadura e de fechar o Congresso Nacional. Em 1992, quando ele discutiu com a deputada Maria do Rosário, estavam tratando de estupro. Ele falou, eu jamais ia estuprar você porque você não merece. Sobre os filhos, foram 4 homens. A quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Sobre gays, para mim é a morte. E digo mais, prefiro que morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Sobre o índio Jacinaldo, com quem ele estava discutindo durante uma daquelas audiências na Câmara para o Direito dos Índios, ele falou, ele devia ir lá fora comer um capim para manter as suas origens. Sobre as cotas, para tentar diminuir a desigualdade do país. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista, nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Sobre auxílio moradia, a repórter, o que o senhor fez com esse auxílio moradia? Isso em 2018, ele falou, como eu estava solteiro, eu comia gente. E aquela que eu considero assim, a mais fora da Covid, né, gente? Fora da Covid. Na Covid tem coisa assim. Mas aquela que eu considero mais brutal, a Preta Gil perguntando para ele, e se um filho seu casasse com uma negra? Isso não vai acontecer, porque eu criei meus filhos bem, eu os criei longe desse ambiente de promiscuidade. Então, Júnior, a conta vem. Odilene, depois de tantas frases assim, a gente fica até com energia baixa, né? Pois é, Júnior, o que aconteceu na manifestação ontem, que ela flopou, ou seja, ficou vazia aqui em Brasília? Primeiro, desde o início havia uma movimentação dos próprios políticos em concentrar um protesto aqui, só que eles esmoreceram ao longo da semana passada, depois da prisão preventiva do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro e também logo depois do trânsito julgado em que foi efetivada a prisão por tentativa de golpe. E por que os movimentos sociais não trouxeram suas caravanas, como eles disseram que fariam? Simplesmente porque, segundo eles, os políticos, os líderes de Jair Bolsonaro com mandato abandonaram a militância. De acordo com eles, ninguém fez chamamento nas redes sociais e eles consideraram que estavam em uma luta vã, ou seja, que estavam levando suas movimentações, trazendo militantes para Brasília e a anistia sequer saiu do papel. Ou seja, esse é um atestado de fracasso da movimentação da base do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de emplacar a anistia, porque até agora eles não conseguiram, votaram a urgência do projeto, mas não conseguem colocar em pauta. E eu conversei com algumas lideranças na semana passada que disseram que eles devem aceitar a dosimetria ou redução de penas, porque sabem que a ampla, geral e restrita, se passar na Câmara, não passa no Senado Federal, e com isso a militância também tirou o seu campo. Eles vêm desistindo há algum tempo, dizendo que estão desanimando porque estão indo às ruas, Avenida Paulista, levando muitas caravanas e não há resultado. Então, o que aconteceu é que, ao contrário do que a base bolsonarista vinha falando, que o país ia ficar virado, que ia ter uma grande comoção social, que o ex-presidente Jair Bolsonaro ia virar um mártir, pelo menos até hoje, uma semana depois da sua prisão, uma semana e meia depois da sua prisão, isso não aconteceu. E a base do ex-presidente Jair Bolsonaro está completamente desmobilizada. Apesar de todas essas frases absurdas que o Eduardo Costa disse, que de fato o ex-presidente Jair Bolsonaro as proferiu, são frases famosas dele, não foi isso que levou à falta de apoio a Jair Bolsonaro. É uma série de coisas que vem acontecendo, porque a base dele concorda
concorda com as coisas que ele diz, ou então passam pano, dizem que isso não é tão relevante, que ele é um tio do WhatsApp, que fala essas coisas mesmo. Fato é que depois que houve o julgamento e o trânsito julgado, ficou mais ou menos que evidenciado que pelo menos uma tentativa de golpe aconteceu. E a anistia para aqueles que foram às ruas por Bolsonaro, essa anistia ela não aconteceu, eles continuam presos e agora o próprio Jair Bolsonaro está preso. Isso mostra uma impotência da base de Jair Bolsonaro, tanto para liberar aqueles que apoiaram ou que teriam em mente apoiar uma tentativa de golpe, quanto o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, estão desanimados com o fracasso da tentativa de livrar Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, Júnior. William, é aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas deu pouca gente porque não teve os políticos lá que sempre chamou atenção, ou os políticos não foram porque deu pouca gente? Eu acho que tem algumas coisas aqui. Bom, primeiro essa fala do Edu das falas do Bolsonaro, a gente podia puxar outras falas de outras lideranças deste país, de outros presidentes, né? Inclusive o presidente atual tem uma frase que ficou... Eu acho que entra para a história brasileira quando ele diz que o traficante é vítima do usuário, né? Mas, enfim, eu não vou entrar no polêmica das falas. Vamos falar sobre a manifestação que a gente... Eu acho que, Júnior, tem duas coisas. Primeiro, quem organizou, e aí você tem o Marcos Polon, do PL do Mato Grosso, e o Zalcir Lucas, do PL, acho que do Distrito Federal. E você não tem... E aí eu não sei se, talvez nas redes sociais tenham lá a sua importância, mas eu não sei se eles têm esse poder de mobilização. E do outro lado, você tem a estratégia para conseguir a prisão domiciliar do Bolsonaro. Acho que tem muito a ver com isso. Por isso que você não tem uma adesão das autoridades nesse jogo, porque o objetivo é o quê? É a anistia. O objetivo é colocar o Bolsonaro em casa. Então, se você vai para lá, para Brasília e faz uma mega manifestação com apoio de todas as lideranças da direita, você dificulta, você acaba enfrentando o ministro Alexandre de Moraes, né, e acaba dificultando uma decisão que pode ajudar, né, o Bolsonaro a cumprir essa pena em casa ou conseguir algum tipo de benefício. Então acho que tem muito a ver com quem planejou esse ato em Brasília, porque vejo que não foi uma coisa orquestrada no Brasil inteiro. O resumo do Travassos é que a base do Bolsonaro, que tem mandato, está com medo do Supremo Tribunal Federal. É isso, Travassos? Também, acho que não é só medo, não, na verdade. Enxergar a dificuldade de conseguir qualquer tipo de benefício para o Bolsonaro. E quanto mais resistência, maior é a dificuldade. Eu conversei mais cedo com um ex-deputado, ele não tem mandato mais, perguntei o que aconteceu, né, com a manifestação. Ele me disse assim, talvez com um pouco de dor no coração, porque foi um desses abandonados, mas ele me disse assim, Bolsonaro abandonou todo mundo, agora foi abandonado, simples assim. Dou de concluir que? Não sei. Quem planta, vento, colhe. Tempestade. Seguinte, pessoal, polícia procura pelos suspeitos de envolvimento na morte de uma pessoa em situação de rua por causa de um colchão. A vítima, identificada como Carlos Eduardo Alves, de 46 anos, tinha um costume de dormir em um colchão ali na rua, na região do bairro Santa Mônica, em Venda Nova. No entanto, durante essa madrugada, outros andarilhos apareceram, pediram um colchão, a briga aconteceu, Eduardo, e facada, enfim, uma confusão danada, e esse rapaz perdeu a vida. Acho que a gente pode falar, assim, de segurança pública, mas tem muito a ver também com essa questão dos moradores em situação de rua, né? O Brasil está doente. O problema é nacional. Em Pernambuco, o cidadão bebeu, chegou em casa, bateu na mulher e falou, quer saber da coisa, eu vou embora. Trancou a porta, jogou gasolina, incendiou a casa, matou a mulher, os 4 filhos, mais velho de 11 anos, caçula, um bebezinho, incendiou outros 20 barracos. Em Alagoas, também no fim de semana, um cidadão que tinha 10 passagens pela polícia, sabidamente esquizofrênico, decidiu que ia entrar. Detalhe, quando ele era preso, ele saía da viatura rindo para dar entrevista. Conhecido como vaqueirinho. Ele resolveu, Júnior, entrar no recinto de uma leoa, descendo por uma árvore, e foi morto. Então, os sinais estão todos aí, Júnior. Ou a gente trata da doença mental, separa a doença mental de questões sociais e de marginalidade, que também estão na rua, ou estamos lascados ali. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, boa semana.